Deus tem falado comigo nesses dias. Na verdade, eu tenho percebido que Deus fala aí por semana, né? Tem alguns temas que são no fim de semana, por exemplo, como esse. Deus me falou na sexta-feira: não temas, creia somente. E aí eu prego na sexta, no domingo pela manhã e no domingo à noite. E o Senhor tem dado, né? Como na semana passada, que o Senhor me trouxe... Qual era o tema mesmo? Ponto de inflexão. Muito bem, vocês se lembram. E foi tão tremendo, eu preguei até na sexta-feira sobre ele, foi bênção. Aumenta um pouquinho o meu retorno aqui, por favor. Nosso decreto está em Mateus capítulo 6, versículo 10, é o decreto para o ano de 2024. Vamos ler aí na versão nova tradução na linguagem de hoje, amém? Já está ali. Vamos lá? Juntos? Venha o teu reino, que a tua vontade seja feita aqui na terra, como é feita no céu. Mais uma vez? Venha o teu reino, que a tua vontade seja feita aqui na terra, como é feita no céu. Esse é o decreto para o ano de 2024, que nós vamos estar falando nós estaremos falando alguma coisa a respeito. Quero ler com vocês também Marcos capítulo 5, do versículo 21 ao 24, depois do 35 ao 41 na versão ACF. Marcos capítulo 5, a partir do 21. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está à morte, rogo-te que venhas e lhes imponhas as mãos para que sare e viva. E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. Aí nós vamos encontrar a mulher do fluxo de sangue, que não é o tema aqui da palavra. Então vamos para o 35, versículo 35. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? 36. E Jesus, tendo ouvido, tem uma tradução que diz: e Jesus não acudiu a tais palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada, e tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. Então, queridos, nós encontramos aqui nesta passagem bíblica, quando Jairo, que era um religioso, procura Jesus e diz: minha filha está morrendo, rogo-te que o Senhor venha e ore por ela, para que ela sare. Aquele homem expressou fé. Mas quando Jesus começa a caminhar, aí vem a mulher do fluxo de sangue e toca em Jesus, e era uma mulher de fé também, porque se você continuar lendo, você vai encontrar que ela proclamava que se ela tocasse na orla do vestido de Jesus, ou no seu talite, no seu manto, que é isso que realmente o que era, ela seria curada. E ela se espreme no meio da multidão, vai lá, toca e recebe a cura.
E Jesus diz: grande é a tua fé, ou vai, a tua fé te salvou. E depois Jesus continua, mas na verdade antes de continuar, chegam já os amigos, os servos de Jairo, e diz assim: ó, não precisa mais, a menina já morreu, acabou, não tem mais jeito. E certamente ele ficou chocado com aquela notícia, ao que Jesus diz: calma, não ouça o que eles estão dizendo, creia somente. Amém? Então, queridos, nós temos visto que o que tem impedido muitas pessoas de serem abençoadas, o que tem impedido, não é as finanças, os problemas financeiros, não são suas doenças, suas limitações ou falta de capacitação. Existem pessoas que têm tudo para conquistar, você olha daquelas pessoas e tem um potencial tão grande. Eu tenho visto, tem passado por minha vida pessoas que você olha e diz: meu Deus, que potencial, que a própria pessoa talvez perceba isso, mas existe algo que a impede, e não é a falta de capacitação, não é a falta de fé, porque a fé é algo que nós já nascemos, é algo inato do ser humano. Se nós não crermos em Deus, certamente vamos crer em alguma outra coisa. No começo estava falando dos ateus, até os ateus precisam ter fé, e olha que precisam ter muita fé para crer que Deus não existe. Então essa questão, os índios, por exemplo, eles não foram evangelizados religiosamente, ninguém foi lá, e quando sozinhos lá nas suas tribos, eles acabam crendo no trovão, no vento, na chuva, tudo é Deus para eles, porque é a religiosidade que está dentro de nós. Então a fé, queridos, ela só precisa ser direcionada, ela só precisa ser apurada, e Jesus não exige uma fé grande. Ele diz: se você tiver fé como um pequeno grão, a menor de todas as sementes, grão de mostarda, é o suficiente para mover montanhas, ou seja, grandes obstáculos. Então o problema não é a fé, mas é algo que é oposto à fé. E é o que Jesus disse para Jairo: não temas, creia somente, porque o medo, o temor é oposto à fé, e por causa dele, eu estava ministrando isso de manhã, e tinha uma jovem que já esteve com a gente há 12 anos, e ela veio hoje, e assim, Jesuscidência, e ela disse, ela veio chorando depois me abraçar, a Claudinha estava perto, estava junto. Ela disse: pastor, eu vim aqui hoje, Deus falou, acho que foi só para mim a palavra, Deus falou comigo e tratou, porque eu estava com muito medo, e eu entendi que o que está me impedindo de viver o que Deus tem para minha vida é o temor, é o medo. E isso tem parado pessoas, realmente tem parado. Chega um momento da vida em que você precisa dar um passo a mais, ou no ponto de inflexão em que você precisa continuar caminhando na direção correta. O medo vem, e o medo é um espírito. O medo é um espírito. Pessoas medrosas, na maioria das vezes, não estão endemoniadas, mas estão sob a influência desse espírito. Porque quando você declara o seu medo, você abre uma brecha na sua vida, e brecha aberta, o inimigo vai lançar setas. São setas de temor, de medo, que vão te parar, te paralisar. Você já ouviu falar em medo paralisante? Em algumas situações, por exemplo, uma situação no trânsito em que alguém vai bater em você e você tem a oportunidade de desviar com o teu carro, e a hora que você vê, paralisa e não consegue se mover mais. E o medo paralisa as pessoas, e são pessoas, queridos, que já estão sendo, é o processo de medo que acontece, e é algo progressivo. Pessoas que já estão sob a influência desse espírito, e cada vez vai ficando pior.
E esse é o principal motivo pelo qual a igreja não conquista. A sua vida não é próspera, porque tem medo. Na hora de lançar uma semente, na hora de viver o novo, na hora de ser vinho novo, alto lá. Aquele espírito vai dizer, alto lá, você sabe o que você está fazendo? Olha, pés no chão nesse momento. Não é pés no chão, não, é cabeça nas regiões celestiais. Ou seja, viver, como diz aí fora, a escara vive no mundo da lua. Não, nós não vivemos no mundo da lua, mas no mundo de Deus, amém? É uma outra dimensão, significa viver no alto, para podermos viver o que Deus tem para nós. E você não vai viver se não tiver fé. E não vai viver se tiver medo, porque o medo te rouba a fé. Sabe o que é o medo? Na verdade é a fé colocada no lugar errado. Você deixa de crer que Deus vai fazer e começa a crer que não vai acontecer. Então a sua fé está apenas desfocada. Você crê que não vai acontecer. Então vem o temor. E tem gente que, depende da situação, eu passei por isso há pouco tempo. E eu identifiquei, comecei a guerrear, precisamos fazer guerra. Quando eu tive que tirar novamente a minha carta de motorista. 30 e poucos anos depois, eu perdi a minha carta. Na verdade, vendi carro para alguém da família e ele tomou um monte de multa, mas não posso culpá-lo pelos 104 pontos que eu tomei. Se fosse uma cirurgia eu estava lascado, não é, gente? Porque eu fiquei 3 meses de gancho, e nesses 3 meses eu tomei uma multa. Aí por causa dessa multa, não dos 104, mas de uma, acho que 4 pontos. Eu fui lá pegar minha carta, numa boa, cheguei lá, olha, você não vai poder pegar, porque você agora, sua carta está, eu imaginei, suspensa de novo, não, cassada. Aí eu tive que esperar, conversei com a pastora Maria, ela me indicou um bom advogado, não tão bom quanto ela, porque não resolveu nada, só levou apesar que resolveu, pude dirigir 2 anos enquanto o processo está correndo, você pode dirigir. Mas quando eu fui tirar a carta de novo, gente, 40 anos depois, meus hábitos no volante são totalmente diferentes daqueles, quando um aluno está aprendendo. Enfim, meu Deus, o espírito de medo. E a hora que eu estava indo ainda para tirar a carta, no dia do exame, aquele friozinho, o clima já estava ruim. Ainda um urubu me faz cocô no vidro do carro. Eu falei, é o diabo. Está jogando praga porque eu não tiro essa carta. Meu Deus do céu. Aí que eu fiquei mais, sabe que aquilo me fortaleceu? Eu falei, Satanás. Eu parei, limpei e falei, você não vai sujar esse processo. Fui orando e graças a Deus deu tudo. E ainda, eu já não lembrava mais como que fazia a baliza, gente. Porque agora tem 3 balizas, que você tem que ver uma, depois uma fica no cantinho do retrovisor e tal. E Deus usa um instrutor antes um pouquinho. E eu falei, olha, eu não estou conseguindo lembrar. Ele falou, assim, mas tem uma coisa. Se você não lembrar, vai na raça que você consegue. E olha, aquela bendita daquela baliza, para mim não xingar ela apareceu no meio do meu retrovisor. E conforme você faz a curva, a baliza fica lá no cantinho, não é? Quem está tirando carta, eu já tirou nesse novo modelo, é assim. Gente, eu estercei e fui, e a baliza no meio. Eu falei, eu vou subir na guia, Jesus. Aí eu lembrei, é na raça, esqueci aquilo. Olhei, fiz, estacionei, puxa freio de mão, desliga e tal. O instrutor olhou assim, pode sair, falou, aleluia, glória a Deus. Mas olha, foi algo que eu saí de lá dando glória a Deus, porque o diabo lançou muitas setas, e eu achava que ia tirar de letra. Eu tirei de letra mesmo, minha carta era D,
A3. Eu renunciei a moto, aí renunciei o ônibus lá, falei, eu vou tirar de carro, que é de mob, que é mais fácil. Gente, é mais difícil. Devia ter continuado com o ônibus, né? Mas enfim, então, o temor é algo que nos paralisa. E no fim eu fiz. Tem uma outra pessoa aqui, que eu não vou falar o nome dela, a irmã Lia. E ela contou o testemunho da carta dela também. Isso lá no 1900, Guaraná de rolha, né? Ela tem mais ou menos a minha idade. E ela já era uma boa cabeleireira, né? E um delegado de trânsito era cliente dela. E ela cortando o cabelo dele, né? Então eu vou tirar a carta, você consegue dar um jeitinho, dar uma facilitada? Claro, ele disse para ela. E aí ela vai na confiança, né? Se eu errar, está tudo já garantido. Calma, querida, ela não tinha passado pelo encontro ainda. E aí ela foi e fez. Saiu a carta. Aí quando o delegado foi cortar o cabelo da outra vez, olha, obrigado pelo que você fez. O que eu fiz? Não, você deu uma força lá. Não, eu não dei força nenhuma. Eu só não disse para você que eu não ia falar nada, porque senão você ia ficar com medo na hora de tirar a carta e poderia errar. Como você pensou que eu já tinha ajeitado os pauzinhos para você, você passou numa boa, né? Por quê? Porque o medo poderia paralisá-la. Amém? Então confia em Deus, queridos, e lança fora o medo. Quando Josué vai conquistar a terra prometida, você vai ler em Josué capítulo 1, o Senhor diz, não temas, nem te espantes, tão somente esforça-te e tenha bom ânimo. Então, dá um cutucão na pessoa que está aí perto de você, santo, e diga assim, seja corajoso, tenha fé e não medo, não temas, creia somente, amém? Por quê, queridos? Porque o importante não é como você está se vendo, não é como as pessoas estão te vendo, porque eles podem nos ver de um jeito. Você mesmo pode se olhar e dizer, eu sou incapacitado mesmo, não vai dar certo, eu vou repetir. Ou o próprio diabo, como ele te vê? Ele te vê como um derrotado. Mas o mais importante, sabe o que é? É como Deus te vê. É como Ele te vê. E quando Ele olha para você, Ele não vê derrotado, Ele não vê alguém falido, fracassado. Ele vê através, é uma lente que Deus nos vê. Deus usa óculos, sabia? Deus tem problema de visão? Não tem não. Mas Ele tem uma lente chamada Jesus Cristo. E quando Ele nos vê através de Jesus, Ele não consegue enxergar os nossos defeitos, as nossas falhas. Ele nos vê perfeitos para o propósito para o qual Ele nos criou. E não adianta, é assim que Ele te vê. E onde está escrito isso, pastor? Na Bíblia. E olha só, lá em Juízes capítulo 6, você vai encontrar um homem chamado Gideão, que estava morrendo de medo, porque os midianitas, eles vinham no tempo da colheita, e eles roubavam a colheita, e o que eles não roubavam, eles destruíam, para que o povo não colhesse. Então Gideão pega um pouco daquela colheita, leva lá num lugar onde não era ideal para se malhar trigo, e ele estava lá malhando o trigo, era um lugar pequeno, não dava para malhar muita coisa, e ele estava com medo, porque os midianitas estavam saqueando a terra. E então chega um anjo e fala assim, o Senhor é contigo, homem valente. Eu já disse isso aqui, mas eu imagino que fosse assim mesmo. Ele olha para trás, dá uma volta e fala para o anjo, só tem eu aqui. Quem é esse homem valente que você está falando? Não sou eu, com certeza. E o anjo diz, vai nessa tua força. Na minha força? Eu sou o menor da minha casa, e a minha casa é a mais humilde da minha tribo. Como você vem dizer que eu sou valente, e que eu tenho força, e que eu vou derrotar esses inimigos? Porque era assim que Deus o via. Ele não se via assim. E ele estava cheio de medo, mas chega um momento em que você precisa ouvir como Deus te vê. E abrir mão do medo, porque senão você vai ficar paralisado e o propósito de Deus não vai se cumprir. E as conquistas que Deus tem, porque Ele tem.
Você não nasceu para viver uma vida na média, medíocre. Crescer, envelhecer, morrer e acabou. Não, Deus tem algo tremendo para a sua vida. Tremendo. É assim que Ele te vê. E Ele leva Gideão então a um processo até que ele vença. E Deus o trata de uma forma tão tremenda. Primeiro ele vai lá e corta a idolatria dos seus pais. Ele derruba da sua nação, né? E alguém diz assim, mas quem é esse atrevido que fez isso? E de repente o pai dele se levanta e diz, quem é que vai encarar? E todo mundo se afastou. De repente, Deus leva ele no arraial dos midianitas, e ele ouve o sonho de um deles, e diz, olha, eu tive um sonho horrível essa noite, e sonhei, era questão de batalha, e o negócio estava muito feio, e alguém diz, isso aí é Gideão, que Deus levantou, e olha, temos que nos preocupar, porque ele está se fortalecendo. E Gideão ouve aquilo e fala, bom, Deus está comigo. E aí então ele chama o exército, e aí vem sabe quantos? 42 mil pessoas. Ele fala, bom, não é muito, porque eram 100 mil no exército inimigo, mas eu consigo com isso. Se Deus está conosco, vamos vencer. Deus olha para ele e fala assim, negativo, meu filho, é muito. Fala para os medrosos irem embora, para os que não estão comprometidos com a batalha, irem embora. E aí, sabe quantos foram? Sabe quantos ficaram? 10 mil. Certamente ele coçou a cabeça e falou, meu Deus, como é que eu vou vencer com 10 mil? E Deus diz, não, negativo, meu filho. Leva as águas. E aqueles que se jogarem nas águas, aquele que pegar a canequinha, você põe de um lado. E aqueles que dobrarem os joelhos para beber, você põe do outro. E de repente 300 dobraram o joelho e o resto bebeu água do seu jeito. Certamente ele pensa, 9.700 ainda é um bom número. E Deus fala assim, dispensa os 9.700, são esses 300 que eu vou usar. Aquele cara que era medroso, aquele cara que não se via como valoroso, e a sua família também não ajudava muito. Talvez a sua criação foi implantado nele, queridos, o conceito de que, sabe, quando seu pai reclamava, ou reclama até hoje, dizendo, sou pobre, eu não consigo, eu não tenho capacidade. E isso é uma mania das pessoas mais velhas, porque eles aprenderam com outros. E no Brasil tem muito disso, não é? As pessoas se declarando, dizendo, pensando que é humildade, dizer, mas eu sou tão pobrezinho, eu não consigo, se fazendo de humilde. Isso não é humildade. Isso é orgulho, você sabia? E então Deus trabalha Gideão, e você vai ver a história quando ele, com apenas 300 homens, se coloca em batalha e não precisa nem lutar. Foi apenas tocar o chofar, quebrar o cântaro e segurar uma tocha acesa, enquanto o arraial do inimigo de 100 mil guerreiros começa a ter confusão, e eles começam a ficar com o medo, agora passa para eles, e era um medo terrível. E um começa a lutar contra o próprio aliado, e eles se matam. E Gideão vence sem ter que lutar. É assim que Deus faz. Quando Ele tem um propósito com a tua vida, não tenha medo, vai nessa tua força. Amém? Por quê? Porque o que Deus pensa de nós? Você vai encontrar em muitas passagens bíblicas. Eu gosto muito de Jeremias 29:11, que diz, eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês estão esperando, aquilo que vocês estão sonhando. E essa palavra foi falada para o povo quando eles estavam sendo levados como escravos para a Babilônia. E eles pensaram, acabou, agora somos escravos. E os escravos eram humilhados. E algumas nações, quando eles venciam a guerra, sabe o que eles faziam com toda a nação? Furavam os olhos, ou um olho pelo menos, para deixar uma marca, para aquela pessoa se render de fato, né? Mas aqui não aconteceu, e Deus diz, mesmo você estando no cativeiro,
eu penso bem de vocês, e aquilo que vocês estão buscando, aquilo que vocês estão declarando, que um dia vocês vão sair daí, e o Senhor vai restaurar vocês de novo na vossa terra, vai acontecer. Amém? Por isso, casem-se, deem suas filhas em casamento, construam casas, plantem vinhas, e orem pela prosperidade da cidade, porque se a cidade que vocês estão como escravos prosperar, vocês também prosperarão. O que eu entendo, queridos? É o que Deus quer de nós, é o que Ele pensa de nós. Deus nunca quer o nosso mal. Talvez você esteja num processo, talvez por falta de conhecimento, por falta de conhecer a Deus. De fato, você viva situações que são muralhas à tua frente, que parecem ser intransponíveis, mas quando você começa a confiar no Senhor e lança fora esse espírito de medo, tudo pode mudar. Tudo pode mudar. Amém? Estava ouvindo John Bevere, não sei se vocês conhecem, um famoso escritor americano, é uma bênção, ele escreve muito sobre princípios da palavra, e ele ministrou uma vez sobre não ter medo para uma igreja, e de repente a mãe e a filha, elas estavam indo embora a pé à noite, e duas pessoas vieram assaltá-las. E naquela noite, no culto, Deus tinha libertado elas do espírito do medo. E aquela situação era para elas desmaiarem de medo. Mas não, quando aquilo aconteceu e os ladrões chegaram, apontaram a arma, elas simplesmente, ela e a filha, começaram a falar em línguas estranhas. Começaram a orar em línguas. E de repente, aquelas pessoas, aqueles ladrões que começaram a olhar para elas e começaram eles a ficar com medo, e de repente eles saíram correndo. E depois elas deram um testemunho: pastor, se fosse um dia anterior, eu desmaiaria de medo, certamente seríamos roubados, permitiríamos ser roubadas, nos permitiríamos ser roubadas, mas naquele momento não. Nós não tememos quando aquelas pessoas se apresentaram, nós confiamos em Deus e eles fugiram. Amém? Então Deus é o Deus que, queridos, é isso que Ele vê em você, uma pessoa ousada, uma pessoa de fé, uma pessoa de esperança, uma pessoa que vence. Amém? Agora, para que isso aconteça, para que você viva isso na sua vida, na sua história, é óbvio que você precisa ter uma mente renovada. Romanos 12:2, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos. Aqui eu estou na versão King James atualizada, diz assim: e não vos amoldeis ao sistema desse mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E esse amoldar, e não vos amoldeis ao sistema desse mundo, amoldar em grego sushimatizo, que significa moldar o caráter ao padrão de outro. Ou seja, você assumir um padrão de outrem. Aquilo que o mundo está... Você fica vendo notícias ruins na TV? Você fica vendo notícias ruins na internet? Porque tem gente que ele liga a sua TV ou ele acessa a internet e o negócio dele é ver más notícias. Porque o fulano morreu. Olha, tem imagens fortes. E ele fica lá, eu quero ver isso. Né? Está moldando a sua mentalidade àquele padrão. E vai assimilar aquilo e depois vai morrer de medo. Gente que morre de medo de andar na rua. Por quê? Porque deixou com que essas más notícias entrassem na sua vida. E essas imagens. Então, é exatamente isso que o apóstolo Paulo está falando. E não vos amoldeis. Não deixa que isso molde o seu caráter. Que as más notícias, que aquilo que o mundo está fazendo, aquilo que você está vendo, molde a sua vida. O sistema que você vive é outro. Amém? O mundo que nós vivemos é outro, se chama Reino de Deus.
E se nós oramos, seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita no céu, então eu preciso viver de acordo com o céu. Amém? Por isso que eu não fico vendo notícias ruins, eu não fico. Passo, estou vendo alguma coisa na internet, quando eu vejo, olha, fulano mata fulano no assalto, não passo. Só quando o ladrão morre. E se lascou, porque ele foi assaltar e alguém... Não, também não gosto de ver. Então, amoldar é isso, é você não se amoldar, é você não permitir que isso influencie o seu caráter, porque vai influenciar as tuas decisões, e não serão decisões de acordo com o mundo espiritual, a dimensão espiritual onde Deus está, mas serão decisões do mundo natural, e aí se formam as barreiras à sua frente, que vão te impedir de viver o que Deus tem. Mas sede transformados, transformados é metamorfó, que é o mesmo que metamorfose, que é o mesmo que metanoia, olha só o que significa no grego, transfigurar, ou seja, brilhar conforme o brilho de Cristo. Então, quando o apóstolo Paulo diz, não deixe que o mundo molde o seu caráter, mas brilhe conforme o brilho de Cristo. Amém? Transpareça o brilho de Cristo. Então você começa a confiar em Deus e a crer na sua fé. Você começa a mover essas montanhas. E não vai ter tempo ruim na sua frente, porque você está confiando no Senhor. Está difícil hoje? Deus está no controle. Eu confio nele. Isso vai passar. Amém? Vai ou não vai? Vai. Vai. Eu creio, queridos, Deus está no controle dessa nação. Eu acredito, quando eu ouço um profeta, principalmente os de fora, que profetizam a respeito do Brasil, e no final sempre são coisas que dão esperança, eu digo, eu creio nessa profecia, eu creio nessa palavra. Porque tem um monte de profeta do caos que você acessa na internet, e nós, como somos cristãos, então acessamos essas coisas, não é? E lá vem um doido, porque vai piorar, porque a gente vai passar fome, porque está vindo uma doença aí pior do que aquela. Misericórdia, passo longe, vai de reto, Satanás, né? Eu não aceito isso, eu confio em Deus, Ele cuida de nós. Pode piorar para o mundo, mas para nós não. Queridos, o povo de Israel, quando sai do Egito, era um povo obediente? Não. Era um povo rebelde, era um povo incrédulo e murmurador. Essas eram as três virtudes daquele povo: desobediência, incredulidade e rebeldia. Tanto que Hebreus diz, não entraram por causa da rebeldia. E logo no começo, eles chegam na fonte de Mara. Mara significa, desculpe se tem alguma Mara aqui, mas Mara significa amargo, né? Tanto que põe o nome na fonte, é Mara, é amarga essa água, venenosa. E Moisés, não temos água, o Senhor nos tirou de lá para matar a gente de sede aqui, queremos voltar para lá. Olha só a mentalidade deles, não era renovada, não era transformada, era movida pelas circunstâncias, era o caráter deles, eles eram escravos. Mas Deus amava aquele povo, queridos, Deus amava. E aí nós vemos Deus dando água para eles. Povo rebelde, povo incrédulo, né? Povo que não iria entrar na terra, mas Deus estava cuidando deles. Eles tinham sede, Deus dava água. E à noite a tocha acendia, Deus acendia uma tocha que aquecia o arraial. De dia uma nuvem cobria aquele arraial e eles tinham ar condicionado no deserto. Era literalmente, porque a areia ela esquenta muito rápido, mas quando chega a noite, por exemplo, ela também esfria muito rápido e acaba tendo temperatura. Deserto tem temperatura abaixo de zero. Você acredita nisso? À noite tem, porque a areia não retém o calor. Mas tinha a tocha que aquecia o arraial. De dia era para esquentar a ponto de se fritar um ovo na areia, mas não tinha isso, porque a nuvem cobria, e eles então estavam ali sendo protegidos por Deus, Deus cuidando deles, mesmo sendo rebeldes, Deus cuidava deles. Amém? Isso é pior do que eles, é? Não é não, né? Até porque você passou
em Cristo, passou pela cruz, amém? E a sua rebeldia foi quebrada lá. Você passou pelo encontro e ali o Senhor tratou, amém? Então, querido, Deus cuida de nós, Ele cuida de nós, Ele está cuidando de você. Então, creia que Ele te chamou para brilhar o brilho de Cristo, amém? E renovação, renovai-vos, aqui está dizendo, transformados, sede transformados pela renovação das vossas mentes. Renovação é anakainosis, no grego, que significa renovação completa, mudança para melhor, amém? Então quando você renova a sua mente, você está mudando para melhor. Então renove a tua mente segundo a palavra de Deus. É pela palavra de Deus que você consegue renovar a sua mente. E depois ele diz, se você renovar, você vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Experimentar é ver como uma coisa se uma coisa é genuína ou não, é doquimazo. Reconhecer como genuíno depois de um exame. Então você vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus e vai realmente reconhecer que é isso mesmo, é assim mesmo, é para isso que Deus te chamou. Agora, como é que eu faço para ter a minha mente renovada? Para você ter a sua mente renovada, você precisa ter o DNA de Deus. E a Bíblia diz que em Cristo nós nascemos de novo, João diz que fomos gerados de novo, de uma nova semente, ou seja, o DNA dele veio em nós. Deus libera o DNA dele para nós através do seu Filho Jesus Cristo. Então, você recebe um poder que jamais você imaginaria que poderia ter. Tanto que João 1,12 diz, mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas. Não, isso não é João 1,12 não, isso é Atos 1,8. E vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Poder. Em João 1,12 diz, o que diz lá em João 1,12 mesmo? Fala de poder. Coloca João 1,12 aí, por favor, André. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes tem uma tradução que é mais correta, que diz poder de se tornarem filhos de Deus. Eu lia poder, dizia, não, mas não é, mas é poder mesmo, é dunamis, é dínamos, na verdade, é poder que Deus libera para nós. Então quando você recebe Jesus, a tua natureza muda, e aí você você reúne condições para renovar a sua mentalidade. Só assim você pode renovar. Então, se você passou pela cruz, comece a renovar a sua mentalidade. Entra no processo. Fala para o teu irmão aí, entra no processo. Porque você só vai conseguir acessar os caminhos de Deus verdadeiramente se você entrar no processo. E olha que os caminhos de Deus... Isaías 55, versículo 8 diz assim, afinal os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os vossos caminhos não são os meus caminhos, afirma Yahvé, na King James atualizado. Assim como os céus estão mais altos que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Como a chuva e a neve que descem dos céus e não retornam para eles, sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, a fim de que ela produza somente sementes para o semeador e pão para os que dele se alimentam, assim também acontece com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas realizará toda a obra que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Então aqui está falando que tem um caminho, esse caminho é mais alto, é o caminho onde Deus se move, onde Ele libera os seus planos, seus propósitos, porque os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos, e os meus caminhos estão acima dos vossos caminhos. Nós precisamos andar nessa dimensão, e você só consegue acessar essa dimensão, primeiro, se você for filho, segundo, se você tiver o DNA dele, porque só é permitido entrar ali quem tem o DNA dele, porque você é filho dele.
Amém? E você pode, mas tem uma coisa: a maioria não quer, ou não entende, não anda e não vive. Por isso esse aperto, como dizia meu pai, esse aperto miserável de gente que não produz, que não prospera, que não caminha, que não vive o propósito de Deus. Precisamos entender que, tanto que a Bíblia diz que nós estamos lá em Efésios capítulo 2, estamos, eu não lembro do versículo, mas diz que estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ele nos elevou para as regiões celestiais, amém? Então você está com os pés na terra, mas a cabeça está nas regiões celestiais. A sua mentalidade nas regiões celestiais. Você se alimenta pelas regiões celestiais. Você vive, você cumpre o propósito nas regiões celestiais. E é aí que você libera, como um profeta do Senhor, uma palavra de autoridade para mudar a atmosfera terrena, para mudar o mundo natural. A partir das regiões celestiais, você muda o mundo natural. Eu sempre digo de Romanos 4,17, quando a Bíblia diz que Abraão foi justificado porque ele creu naquele que chama a existência o que não é, como se já fosse. Amém? As crianças chegarem porque eu tenho que terminar. Vamos ficar de pé. Mas olha, queridos, entenda que Deus te deu o poder. Não temas, creia somente. Você está diante de qualquer situação que parece ser difícil? Não temas, creia somente. Amém? Use a fé e rejeite o espírito do medo. Amém? Para viver o que Deus tem para a sua vida. Não tenha medo. Não temas. Está escrito mais de 300 vezes na Bíblia. Porque Deus quer que a gente não tema. Quando nós temos uma mente renovável, como tinha Abraão, podemos obedecer a Deus e cumprir o propósito. Quando Deus chama Abraão, diz: sai da tua terra, vai para o lugar que eu ainda vou te mostrar. Ele não sabia onde era, mas ele saiu. Abraão tinha uma mente renovável. Ele não era um cara travado, bloqueado. Não, queridos. Ele era uma pessoa que confiava no Senhor e ele não tinha medo. Não tinha medo de cumprir o propósito. Não tenha medo. E Deus vai te abençoar. Não tenha medo do amanhã. Amanhã é segunda-feira. Quantos abacaxis para descascar? Quantos pepinos para resolver? Talvez você esteja pensando nos problemas. Não temas, creia somente. Deus está com você, vai acontecer, amém? Essa situação que parece que é impossível, Ele está com você, vai acontecer, amém? Confia nele, seja um profeta. Assim como o encontro, agora está difícil disputar com as crianças, né? Assim como o encontro que já aconteceu, na verdade no coração de Deus há muito tempo, mas há 30 dias atrás, as mulheres começaram a gerar esse encontro e foi tão tremendo. Hoje, você está gerando o teu amanhã, amém? O que você vai declarar? Está difícil? Não vai dar? Não vou conseguir? Estou com medo? Não, lança fora o medo da sua vida e proclame. Quer viver milagre, querido? Eu sei que Deus é Deus de milagre e eu quero declarar sobre a sua vida que amanhã, não é essa semana, é amanhã, segunda-feira, Deus vai operar um milagre na sua vida. Aquilo que você está esperando, que é mais difícil, vai acontecer, amém? Deus vai entrar com a provisão, amém, querido? Eu creio nisso, eu creio, porque Deus está testificando isso comigo, no meu coração. Deus vai fazer algo extraordinário esta semana, você vai viver, e é amanhã, amém? Talvez até hoje, mas confie nele, Ele está cuidando de você. Aqui, movendo entre nós.